O desaparecimento misterioso, mistério na aldeia remota. Laura e Roberto são um jovem casal que ama viajar e explorar novos lugares. Um dia decidiram fazer uma viagem para uma pequena aldeia remota nas montanhas do norte da Espanha. A aldeia, chamada Valverde, fica no meio da floresta e é pouco conhecida pelos turistas. Ao chegar a Valverde, Laura e Roberto ficaram imediatamente encantados com a beleza tranquila e antiga da aldeia. As casas de pedra, as ruas de paralelepípedos e o ar fresco faziam-nos sentir como se estivessem em outro mundo. Os aldeões os receberam calorosamente, mas Laura notou algo estranho. Você percebeu como os aldeões se comportam de maneira estranha? Laura perguntou a Roberto. Talvez eles estejam apenas surpresos ao ver turistas aqui, Roberto respondeu, tentando tranquilizar sua namorada. No entanto, à medida que a noite caía, Laura e Roberto começaram a notar fenômenos estranhos. Sons estranhos vinham da floresta, luzes fracas apareciam no final da estrada e sombras passavam pelas janelas, deixando-os inquietos. Embora tentassem ignorar, a curiosidade os levou a investigar. Na manhã seguinte, Laura e Roberto decidiram passear pela aldeia e perguntar aos aldeões sobre o passado de Valverde. Encontraram um idoso chamado Antônio, que viveu lá toda a sua vida. Há algo especial sobre esta aldeia que deveríamos saber? Laura perguntou. Há muitas coisas que vocês não sabem, histórias antigas e também desaparecimentos misteriosos, Antônio respondeu com um tom triste. Antônio contou que muitos anos atrás, algumas pessoas da aldeia desapareceram de forma misteriosa, sem deixar rastros. As pessoas diziam que a floresta ao redor de Valverde escondia segredos sômbrios e perigosos. Os desaparecidos foram vistos pela última vez entrando na floresta. Tentamos esquecer essas histórias, mas a escuridão sempre cobre esta aldeia, acrescentou Antônio. Laura e Roberto sentiram um arrepio, mas estavam ainda mais determinados a descobrir a verdade. Decidiram aventurar-se na floresta para entender a causa dos desaparecimentos misteriosos. Enquanto caminhavam pela floresta, encontraram fenômenos estranhos, como passos, sussurros e sombras que passavam. Sentiam-se vigiados, e quanto mais avançavam, mais claros ficavam os fenômenos. Apesar do medo, não queriam desistir. Precisamos descobrir a verdade, não podemos voltar agora, Roberto encorajou Laura. Numa caverna escondida na floresta, Laura e Roberto descobriram uma série de desenhos e símbolos antigos nas paredes. Esses símbolos pareciam descrever um antigo ritual relacionado ao sacrifício humano para apaziguar espíritos malignos na floresta. Talvez as pessoas que desapareceram foram puxadas para este ritual, Laura disse, preocupada. De repente, ouviram passos próximos e viram um grupo de pessoas vestidas de preto, realizando um ritual estranho. Laura e Roberto tentaram escapar, mas foram descobertos. Foram levados para o círculo ritual e confrontaram o líder, um homem de aparência assustadora. Vocês não deveriam ter vindo aqui, o homem disse com um tom ameaçador. Laura e Roberto perceberam que estavam diante das pessoas que desapareceram antes, agora controladas pelo ritual sombrio. Precisavam escapar rapidamente dessa situação perigosa. Com coragem e inteligência, Laura e Roberto aproveitaram um momento de distração do grupo para fugir. Correram pela floresta e voltaram para a aldeia em estado de choque. Depois de voltar, eles decidiram relatar o ocorrido às autoridades locais. Logo, uma investigação foi iniciada e o grupo envolvido nos rituais sômbrios foi capturado. Valverde, finalmente, se livrou da sombra que pairava sobre a aldeia por tanto tempo. Apesar de estarem a salvo, Laura e Roberto não conseguiam esquecer as experiências aterrorizantes que viveram na floresta de Valverde. Sabiam que a curiosidade poderia levar a descobertas perigosas, mas também acreditavam que a verdade precisava ser revelada para trazer justiça e paz. Fizemos o certo. Valverde agora pode viver sem medo, Laura disse, com um olhar determinado. Você já enfrentou fenômenos inexplicáveis ou mistérios sem solução? Como você reagiria se estivesse no lugar de Laura e Roberto? Segredos por trás das paredes antigas, a jornada para descobrir a história da família. Clara, Luca, Marta e Pedro são um grupo de amigos próximos que cresceram juntos em uma pequena cidade na Toscana, Itália. Neste verão, eles decidiram visitar uma casa antiga que Clara herdou de sua avó falecida. A casa está escondida entre vastos vinhedos e estradas sinuosas, carregando as marcas do tempo. Logo ao chegar, o grupo sentiu a beleza antiga e o mistério da casa. As paredes de pedra cobertas de musgo
As janelas de madeira envelhecida e as lanternas antigas nas paredes criavam uma atmosfera cheia de nostalgia. Clara, curiosa e emocionada, começou a explorar cada canto da casa. Este lugar é realmente especial. Sinto como se estivesse entrando em uma parte da história, disse Clara, emocionada. Enquanto limpavam e organizavam as coisas, Clara encontrou uma caixa de madeira antiga escondida em uma gaveta secreta sob a escada. Dentro da caixa havia um conjunto de documentos e cartas do século passado, escritas por pessoas que viveram naquela casa. Clara e seus amigos começaram a ler as cartas e gradualmente descobriram histórias sobre a vida, o amor e eventos históricos importantes. Essas cartas contam sobre a vida da família de Clara ao longo de gerações. Há cartas de amor e diários de guerra, disse Marta, os olhos brilhando de curiosidade. Os documentos e cartas revelaram que a casa foi um refúgio para membros da resistência que lutavam contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns membros da família de Clara sacrificaram suas vidas na guerra, e as paredes da casa testemunharam muitas histórias de heroísmo e tragédia. Não posso acreditar que esta casa tenha um passado tão heróico, disse Pedro, sentindo-se orgulhoso. No entanto, os amigos também descobriram segredos sômbrios sobre conflitos e desentendimentos familiares. As cartas contavam sobre discussões, traições e decisões difíceis que os antepassados de Clara tiveram que enfrentar. O que devemos fazer com essas informações? Devemos torná-las públicas? Perguntou Luca preocupado. Clara sentiu-se confusa e preocupada. Ela sabia que tornar esses segredos públicos poderia causar problemas, mas também sentia que a verdade precisava ser respeitada e lembrada. O grupo decidiu organizar uma reunião familiar para discutir o assunto. Na reunião, Clara apresentou o que haviam descoberto e sugeriu tornar os documentos históricos públicos para homenagear e honrar aqueles que sacrificaram suas vidas. Embora houvesse alguma oposição inicial, a família de Clara finalmente concordou com sua decisão. Precisamos lembrar e honrar o passado, não apenas pelos que sacrificaram suas vidas, mas também para que as gerações futuras compreendam o valor da história e das tradições, disse Clara com determinação. Uma pequena exposição sobre a história da família foi organizada na casa antiga. As cartas, documentos e relíquias foram exibidos, atraindo o interesse de muitos moradores da cidade. Esta não foi apenas uma oportunidade para lembrar o passado, mas também uma chance para Clara e seus amigos entenderem melhor suas raízes e valores familiares. Esta viagem não apenas nos ajudou a entender mais sobre a história da família, mas também nos aproximou ainda mais. Disse Marta, satisfeita. Você já descobriu segredos familiares através de documentos antigos ou relíquias? Como você lidaria e compartilharia essas informações com outras pessoas?